Deals Talks, o podcast do Investidores VC, onde grandes negócios encontram grandes mentes. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos novamente ao Big Deals Talks, o podcast onde grandes mentes encontram grandes negócios. Meu nome é Amuri Pinho e eu sou fundador do Investidores VC e, como vocês sabem, eu sempre tento trazer aqui grandes convidados, nomes, personalidades, fundadores, empreendedores, investidores, e hoje eu tenho uma super fundadora. Está aqui comigo Rafaela Gontijo, fundadora da Nu Alimentos. Eu já falei tantas vezes aqui no podcast, dando exemplos da Nu Alimentos. Quando a gente fala do Big Deals Talk, sempre que tem alguma coisa de food, eu sempre puxo a sardinha. Adoro, sou fã. Então, pessoal, eu queria, para começar, agradecer o tempo. Tá no meio do planning aqui, tá fazendo um monte de coisa, conseguiu dedicar uma hora aqui pra gente. Rafa, muito bem-vinda. Ai, obrigada. E obrigada por abrir a casa pra gente. A gente está muito feliz de estar aqui. Espero que você esteja gostando aqui da casa. E pra gente começar aqui o podcast, a gente se apresenta rapidinho aqui. Então, conta pro pessoal quem é a Rafa, Rafa da Nu, mas do jeito carioca, do jeito mineiro, do jeito pão de queijo. Se tivesse com um cafezinho, como estamos. Quem é a Rafa? Conta aqui pra gente. Então, eu sou mineiroca, porque eu sou mineira do interior, de Patos de Minas, mas vivo no Rio de Janeiro já há 12 anos. Sou mãe de gêmeas, Mel e Liz, de 5 anos. E eu falo que eu tenho trigêmeos, porque as meninas nasceram logo 6 meses depois a gente criou a fábrica, então tivemos esses trigêmeos. Sou super apaixonada por o lado holístico da coisa, então faço ashtanga todo dia de manhã, faço caminhada sensorial, você pode me ver no Jardim Botânico abraçando árvore, que legal. Faço alguns calls por lá. E estou muito feliz de estar aqui para falar sobre essa jornada de construção da Nu, que começou muito pequenininha na cozinha da minha casa, e hoje estou aqui podendo falar com você. Sim, mas olha só, mãe de gêmeas, com essa cara de menina, passeando pelo Rio de Janeiro, empreendendo com fábrica, só que você começou esse negócio há 10 anos. Então, assim, o que motivou você criar essa empresa? Como é que isso aconteceu naquela época? Não é uma história que a gente está falando assim, o ano passado, na pandemia, eu decidi. Não, tem 10 muito anos. Tempo. Tem muito tempo. Como é que começou isso da casa? E eu acho que é muito bonito, porque hoje em dia a gente vê um caminho mais rápido, né, para fazer negócios. Sim. Então, se eu soubesse que existia esse caminho de captação, né, de você talvez caminhar algumas casas, eu não teria tido a trajetória que eu tive, mas também me orgulho muito de ter começado na feira, eu fiquei 2 anos fazendo feira no Rio de Janeiro, que é a junta local, então eu literalmente acordava sábado, pegava o produto que eu tinha feito no dia anterior, colocava o forninho no carro e ia para abrir minha barraquinha na feira. Você ainda vai nas feirinhas assim, só para valorizar a galera lá e comprar as coisas? Super, a gente, a junta local, que é a feira que a gente começou, a gente estava na 2ª edição, fez 10 anos, esse final de semana passado. Maneiro. E foi muito emocionante, porque a junta é uma feira que já teve 320 feiras desde então. É gigantesca no Rio de Janeiro, tem mais de 200 produtores. E você vê esse movimento contra a cultura, né? Então, quando a Nu surgiu, ela surgiu nesse movimento contra a cultura, que é de questionar as marcas e o que a gente estava tratando como alimento no Rio de Janeiro. Perfeito. No Brasil, na verdade, né? Mas eu comecei no microcosmos do Rio de Janeiro. Sim. E ali você via gente fazendo pão de fermentação natural, cerveja artesanal, trazendo cogumelos da Serra do Rio, né? Então, aquele ecossistema borbulhante ali foi onde a gente surgiu. E aí, enfim, a feira ela vai te seduzindo, né? Porque você sai de uma, tem outra. Aí, a hora que eu vi, eu estava fazendo o lançamento de coleção da Farm. Aí eu estava fazendo show no Queremos, no Circo Voador. E aí você vai fazendo muitos eventos. Participando culturalmente do Rio de Janeiro. Né? Participando, conhecendo pessoas. Imagina, eu sou do interior de Minas, eu não conhecia ninguém no Rio. Então, toda a rede que eu fiz, ela foi na feira. Ela foi nessas trocas muito genuínas, né? Num lugar muito genuíno que é a feira. E aí, depois disso, eu falei, bom, acho que não vai dar para ficar na feira o resto da minha vida, eu quero crescer esse negócio. E aí, eu comecei a estruturar a empresa, comecei a ir atrás de co-packer e formas da gente conseguir escalar o negócio. Qual foi, assim, porque quem escuta aqui o nosso podcast tem muito investidor, mas tem muito empreendedor. Qual foi o momento em que você sentiu, ou o que aconteceu para você falar, dá para sair da feira? Ou eu estou ficando maior do que esse espaço, ou aqui eu já estou indo para um lugar diferente. Teve alguma coisa, teve um evento, teve uma oportunidade, alguém te chamou para fazer uma coisa maior? Qual foram aquelas evidências
para o empreendedor que começou na casa. Sim. Porque quando a gente olha hoje, nu, alimentos, matéria na imprensa, captada, fábrica própria, produto em todas as gôndolas, você vai no supermercado, você acha. Mas lá atrás, hoje você consegue ter o cheiro mais fácil, mas naquela época você também era crua nisso. Muito. O que foram as evidências, os tipping points, assim, que fizeram você... Ei, peraí. Sim. Teve um momento que foi bem marcante, que foi quando o Zona Sul mandou uma mensagem, um e-mail. Que legal. Supermercado Zona Sul. E no Rio de Janeiro, Zona Sul, Não, tá lá, devia ser um você sonho, não acredita, né? não. Eu abri o e-mail e tinha lá, né... Fulano de tal, @, Zona Sul, a loguinha do Zona Sul no e-mail, falando Ai. gostaríamos de marcar uma reunião. Eu, assim, foi muito emocionante. E aí eu lembro que eu cheguei, assim, legal. né, com todos os... Que legal. Todo o produto assado, congelado, apresentação. Eu lembro que eu fiquei assim, uns 3 dias pensando qual roupa que eu ia no Zona Sul, não sei o quê. E eles me receberam muito bem. Foi uma casa que se abriu e foi onde a gente entrou. Foi esse grande primeiro passo nosso, foi com o Zona Sul. E a gente já está lá há uns 8 anos. Estamos nas padarias do Zona Sul, estamos nos congelados e já fizemos trabalhos incríveis lá dentro, continuamos fazendo. E essa abordagem que a Nu tem em relação ao alimento, essa provocação que vocês começaram a se questionar, hoje talvez seja um lugar onde as pessoas já têm mais consciência para isso. 10 anos atrás, eu acho que nem se tinha um pouco essa questão da alimentação regenerativa. Acho que isso era um conceito que vocês estavam talvez ali deployando, ali, colocando em tempo real. Como é que vocês definem isso e como é que você reflete isso no dia a dia da empresa? Assim? Porque naquele início, quando a gente vai numa feirinha, e aí a gente encontra um produtor... Eu estava agora, esse final de semana, num super lugar, com uma alimentação super perfeita, orgânica, local, super fresh. E eu entendo que ele é um microcosmos, que ele consegue trabalhar ali. Mas quando você tem uma empresa grande como a Nu, distribuir isso para tudo que é lugar, como é que isso reflete no dia a dia? É muito mais complexo do que no início, mas ao mesmo tempo... É a alma do negócio também, Sim, né? É o grande trabalho. Assim, a gente tem alguns trabalhos dentro da Nu, Scala é um deles, mas esse trabalho de cadeia é um dos principais e um dos mais desafiadores. Foram algumas batalhas que foram travadas até hoje, né? A primeira batalha foi do queijo, porque o pão de queijo, longa história curta, surgiu no século XVIII nas fazendas de Minas. Naquela época, a gente usava farinha de trigo que vinha de Portugal e ela vinha de baixa qualidade. E aí, algum dia, muito provavelmente, uma africana escravizada, que era quem estava nas fazendas, trocou a farinha de trigo pelo polvilho, que era a base da culinária indígena. O polvilho é originário da floresta amazônica, é brasileiro, já estava disseminado na nossa alimentação. E ela troca a farinha de trigo pelo polvilho, coloca tudo numa gamela, faz o pão de queijo. Século XVIII. Essa receita foi passando de geração em geração. O pão de queijo, ele é o produto mais consumido no Brasil, então ele é a referência do Brasil, é o croissant da França, o bagel dos Estados Unidos. Só que ele foi se ultra-industrializando e foi se transformando num pão de quê? E não pão de queijo. Ele tem tudo menos queijo. E aí, quando a gente começou, a gente tinha muito fiel assim, a fazer essa receita tradicional. Fizemos uma imersão em Minas, comemos todos os pães de queijo imagináveis. E a gente viu que não existia segredo. O segredo é você usar queijo artesanal de leite cru, manteiga, leite, ovos, né? Os ingredientes naturais. E aí, no começo, a grande batalha que a gente travou foi do queijo artesanal de leite cru. Naquela época, não podia fazer comércio interestadual de queijo curado. A gente não tinha os produtores legalizados. A gente comprou muito produtor que ainda não tinha o celular. Hoje em dia tem o celular, mas naquela época você não tinha certificação. Então, foi uma batalha de uns 4, 5 anos para formar essa cadeia. E a gente, hoje, a fábrica da Nu está na 2ª maior bacia leiteira do Brasil, que é ali no Triângulo Mineiro. Então, você tem produtores incríveis, você tem queijos incríveis, do tipo Serra da Canastra, só que ali da Serra do Salitre, do Alto Paranaíba. E aí, a gente começou essa guerra do queijo. E aí, agora, a gente, depois que isso já está... de certa forma, consolidado, né? A gente já tem os produtores, a gente já está fazendo um trabalho agora de regeneração do solo, que aí depois é uma outra seara que a gente pode entrar. A gente agora está indo para mandioca. Então, como que hoje a gente compra mandioca do Paraná? É o único ingrediente que a gente não compra do entorno da fábrica, por causa desse local radical, né? E esse é o grande ponto. A indústria, durante muito tempo, ela não levou
o fator local para a produção de alimentos. Então, você ia fazer um pão de queijo, aí você comprava um sal do Himalaia, você comprava um queijo da Itália. Gente, mas para que eu tenho um sal aqui, eu tenho um queijo maravilhoso aqui? Para que você vai pegar uma coisa lá de fora se a gente está produzindo? Então, essa valorização. A gente fala muito isso na Nu, que a roça é rica. Né? Ela tem queijo, leite, ovos. Então, essa valorização do entorno. Só que a mandioca a gente compra do Paraná. E aí, agora, a gente acabou de voltar de uma imersão na Amazônia para buscar mandioca de agrofloresta ou de sistemas agroecológicos da Amazônia. Então, e de mulheres. Então, é um trabalho de formiguinha e de longo prazo, mas a gente entende que esse é o grande trabalho. É você consertar toda essa cadeia para a produção de alimentos regenerativos. Cara, isso é bem incrível. Eu tenho tantas perguntas sobre isso. A primeira, ela é comportamental. Por que a gente vai valorizar o sal do Himalaia, não sei o que lá, o queijo bababá doc da Itália, não sei o quê, se realmente a roça é rica? E quando as pessoas estão em viagem, quando elas estão nesse momento, elas adoram essas coisas hiper nichadas que só tinha naquele lugar. Mas a manteiga daquela região feita pelo... Então, onde é que está o gap de que quando as pessoas estão fora dos prédios, elas querem se conectar e pegar o ovo que acabou de sair da galinha, e por que quando elas estão na cidade, elas acham que elas têm que comer o que esse industrializado fake news, sei lá, que só puxa um gatilho que eu não sei se é o certo. Onde é que está o gap? Está na informação? Ou talvez, de que eles não achavam esses alimentos aqui na cidade. Será que é isso? Na cidade eu não acho o que eu achava lá. Sim. Ele se acostumou. Eu acho que tem uma série de fatores. É um assunto longo, né? Mas hoje está bem melhor, porque você tem os supermercadistas abrindo espaço para esses produtores que antes não conseguiam entregar porque eram taxas muito difíceis de você vender no varejo. Você tem um trabalho que foi feito pelos chefes de cozinha de valorização dos ingredientes locais, que antes tinha muito essa cultura de trouxe lá de fora, então eles trabalharam muito em cima disso. Você tem empreendedores que estão trazendo mais esses biomas locais, esses produtos que são nativos. Então, eu acho que hoje a gente está muito melhor, mas o Brasil ele tem o potencial de ser a grande potência alimentar do mundo, né? A maior biodiversidade do mundo. E a gente ainda... tem um dado muito interessante. 43% de tudo que a gente consome no mundo vem de arroz, trigo e milho. E a gente tem 31 mil espécies que a gente poderia consumir. Então, quando você entra, você vai para Minas Gerais e você come uma geleia de uma fruta que você nem sabia que existia ali do Cerrado. Você toma um picolé, você começa a entender que existem produtos que você nem sabia. Você come uma castanha de baru que é maravilhosa. Perfeito. Então, eu acho que esse trabalho é um trabalho que tem muitos atores que precisam trabalhar em suas esferas. Os jornalistas, né, a assessoria de imprensa, os veículos de comunicação falar sobre isso, para que a gente consiga começar a valorizar o que tem aqui e não só o que tem lá fora. Cara, você fala muito bem disso. Você, com certeza, é uma das embaixadoras desse tema, assim, e a gente deveria falar mais disso e ter mais espaço para isso. A minha segunda pergunta era que, ao mesmo tempo que eu acho incrível quando a gente consegue unir desejo, sabor, branding, impacto, um efeito cíclico, sustentável, positivo. Se todo mundo conseguisse fazer isso, seria maravilhoso. Estamos num planeta onde alguns e muitos tentam empurrar e transformar isso. Mas seria mais fácil não fazer. Mais fácil do ponto de vista operacional, financeiro, de trabalho, não do ponto de vista de resultado, etc. Agora, eu digo isso porque 80% hoje dos insumos vem num raio muito próximo da fábrica da Nu. Vocês têm uma proposta de ter uma ecofábrica justamente para integrar todo esse processo. E aí, transformar toda essa cadeia é muito mais cara do que simplesmente não se importar. E nem tudo isso é visto por todos os clientes. Então, existe um grande desafio entre a gente competir fazendo esse impacto. Como é que você enxerga, e eu sei que a gente até já abordou um pouco isso, mas como que é transformar, do ponto de vista de negócio também, isso em oportunidade, tangibilizar isso? O impacto é incrível. A ONU foi reconhecida, a ANU foi reconhecida na ONU, pela Forbes. Dá para capturar esse marketing do jeito certo, o impacto
está cada vez mais se transformando em resultados que ajudam empreendedores que vão transformar alguma coisa? Ou isso é uma coisa que a gente tem que fazer? Não, a gente faz porque tem que ser feito. É um pouco dos dois. E desculpa, eu fiz uma pergunta super grande e complexa. Super. Eu acho que a gente faz porque precisa ser feito. Eu acho que se a gente não fizer consequências, e a gente já está vendo que estão acontecendo, vão ficar muito piores. Sim. Então, a Nu faz porque é para isso que ela existe. Ela existe para provar que isso é possível. Então, ela precisa fazer. Mas é muito trabalhoso, porque a gente estava vindo de um modelo de economia linear, que era extração, produção e descarte no sistema alimentar. E aí, quando você vai para uma economia regenerativa, que você precisa fazer a extração, mas a regeneração, a produção com a economia circular e o descarte de forma compensada, você tem que cuidar dessa cadeia. É muito mais complicado. Perfeito. Só que todas essas iniciativas, elas geram barulho. E o barulho gera marketing. Então, se tem uma coisa que eu sinto que a Nu conseguiu fazer muito bem, foi estar na mídia. A Nu, eu pedi um relatório agora para um ano de rodada de captação, para a gente fazer um assessment do que rolou. E a quantidade de matérias e de podcasts e de palestras e de palcos que a gente foi chamado para falar. E eu acho isso tão importante, porque toda vez que eu entro num palco para falar sobre a Nu, eu falo, gente, se alguém sair daqui e resolver alguma coisa que não seja trocar o copo do escritório por um copo que não seja descartável, sabe? Sim, alguma coisa profunda, eu fiz o meu papel. Então, eu acho que sim, isso leva ela a sair em lugares e ter visibilidade que talvez seria muito caro estar, né? Porque você sair num Estadão, numa Folha, né? num Valor. Imagina, a gente foi... A fábrica, quando ela saiu, foi capa do Valor Econômico. Você sair na capa do Valor Econômico é muito difícil. Sim. Né? De forma espontânea. Então, eu acho que sim, isso leva a gente mais longe. Mas se isso compensa o trabalho, eu acho que não, porque é muito trabalhoso. Porque a gente não está falando só de curar a cadeia, a gente está falando de curar modelos de negócio. Só que, ao mesmo tempo, a gente fala dos dois paralelos, né? Do scale-up, que é o que toda empresa de bens de consumo precisa fazer, porque senão você não sobrevive, você precisa crescer, ter escala, penetração numérica, e você precisa fazer o scale deep, que é esse scale deep que a maioria não olha, porque é muito trabalhoso. Então, são os dois trabalhos da Nu. Rafa, existe alguma marca que nos últimos 20, 30 anos vem fazendo um trabalho que na época dela era assim, meu Deus, por que eles estão fazendo isso? Como a Nu começou há 10 anos... não precisa ser 20, 30, mas tem alguma marca que você olha assim, caramba, cara, a gente se inspira tanto neles, eles são tão legais como referência em outros países ou no Brasil? Tem muita. A gente fez agora um trabalho de bench de marcas que não só são de alimentação, mas a Tones de chocolate é um exemplo. Aqui no Brasil, você tem a Verte, né, que é a Veja. A gente estava com eles agora na Amazônia, olhando a cadeia de algodão regenerativo que eles têm. Você tem a própria Natura, a Fazenda da Toca. Ai, são tantos. A Patagônia Provisions, que tem a Patagônia, mas aí entrou Provisions, que são de alimentos. Então, acho que você tem exemplos de empresas que estão tentando, e eu acho muito importante quando a gente fala na Nu, que a gente está numa jornada regenerativa. A gente tem muita coisa que a gente já resolveu, mas tem muita coisa que a gente ainda não resolveu. Então, é importante falar que não é um fim, é um destino, e que você vai fazendo o que é possível. Sim. Não é possível tirar o plástico hoje. Eu não consigo, porque se eu tiro o plástico, eu aumento o meu preço de ponta de R$2, e eu tenho uma elasticidade de preço na gôndola, então eu não consigo aumentar em R$2, vai diminuir o consumo, me descadastra no Carrefour, me descadastra no Carrefour. Então, existe batalha, você consegue travar, e existe ainda outras que não são o momento ainda. Pergunta essa provocativa. Tirar o plástico aumentaria o seu preço. O preço aumenta a gôndola, não sei o quê, do Carrefour, e blá, blá, blá. E aí, no final, o consumidor vai ter que consumir um produto pior, que vai trazer ele para um ambiente de saúde depois de anos e anos pior. Então, exatamente. Em que momento também, pergunta provocativa de futuro, esse tipo de decisões poderiam ou serão influenciadas por outras formas? Em que momento o bom alimento, o alimento sustentável, precisará ser impulsionado por uma troca? Incentivado, nem que seja com ausências fiscais, etc., como carro elétrico. Não faz sentido ter isso. Faz muito sentido. Você não pagou IPVA durante 10 anos porque o carro elétrico não poluía. Sim. Você não vai pagar X imposto porque esse alimento é orgânico, de produtores locais. O problema é que existe um lobby muito grande da grande indústria que hoje não está
não é que não esteja interessada, tá? Eu gosto muito de trabalhar com a grande indústria. Sim. Durante muito tempo, quando a gente começou, a gente é nesse lugar meio contracultural, você ficava meio assim, é nós e a grande indústria. Não, eu acho que se você quer ter uma revolução, Vamos fazer juntos, você né? precisa fazer junto com a grande indústria. Senão você não vai conseguir, porque é ele que dita as regras do jogo, é ele que está conversando no governo para aprovação de leis, é ele que tem incentivo. Então, assim... mas eu acho que a gente tem alguns mecanismos, e aí o convite para o varejo, que já tem varejistas fazendo isso, por que não o varejo trazer uma taxa, por exemplo, um desconto comercial menor para essas marcas? Perfeito. Né? Você é uma marca carbono neutro, você é uma marca que compensa as suas emissões, eu te dou 2% de desconto do acordo comercial, eu te dou uma ponta de gôndola, Perfeito. eu te dou um encarte para você falar sobre isso. Então, eu acho que tem um convite para outros atores que não são só o governo, que podem ajudar essas marcas a conseguirem continuar a fazer esse trabalho, que é um trabalho invisível, que é um trabalho caro, que é um trabalho que, se você for travar essa batalha sozinha, é difícil. Então, você precisa... Eu não poderia concordar mais. Nos Estados Unidos, tem aqueles mercados, alguns são maravilhosos, etc. E tem um que eu gosto de ir, que tem uma área que... Eu vou citar ele só porque eu lembro disso. É o Whole Foods. E aí tem uma área de sorvetes, que eu sou viciado em sorvete, eu tenho um problema com gelatos. E aí eles têm, obviamente, uma gôndola de infinitos sabores, etc. 1/3 da gôndola tem um negócio chamado local. E são daqueles produtores de um raio XYZ. E por mais que tenham todos os sorvetes comerciais, lá tem muito mais sabores do que aqui, eu adoro também os sorvetes comerciais, eu sempre pegava aqueles ali porque eu imaginava que ali tinha uma coisinha diferente, Sim. uma característica própria, etc. Eu acho que em algum momento, talvez esses programas de fidelidade, que você coloca o seu CPF, etc., vai talvez incentivar um pouco mais você e entender que isso também é um canal de relacionamento quando esse cliente procurar, como eu procuro, sorvete local lá no Whole Foods, né? Super. E mesmo que você não vai só consumir isso na sua cesta, entrar num supermercado, e tem alguns no Brasil que fazem isso, né? Alguns supermercados regionais. Você dá uma impressão daquilo ali ser mais familiar, ser mais nostálgico, total. Ser mais humano. Concordo. E aí você tem uma experiência de compra melhor, mesmo comprando a grande indústria, mesmo comprando outras marcas que não estão olhando para isso. Mas eu acho que ainda tem um caminho grande, principalmente outros canais do tipo Cash and Carry, né? Hoje o Cash and Carry representa 40% das vendas da nossa categoria, que é de pão de queijo. Nossa, o que é Cash and Carry? É atacarejo. Atacadão. Atacadão. E é um mercado que está crescendo a passos gigantescos. A gente tem o último dado da Nielsen, o mercado cresce 8,6%. Se eu não me engano, o mercado de cash cresce assim, quase 20%, né? Nossa. Então é um outro pace. E é um mercado que ainda não abriu tanto para esse lugar, porque é outra dinâmica de consumo, né? São embalagens maiores, é uma coisa mais... Mas eu acho que fica esse convite para os supermercadistas para ajudarem. Você abriu aqui falando, mãe de gêmeos, não sei o quê. E a Nu, ela tem essa característica de ser fundada e liderada majoritariamente por mulheres, né? Acho que são 90%, 80%. Sim. Você não era mãe quando você começou a Nu, certo? Não. E essa sensação da responsabilidade do que você está colocando na mesa para sua família, o fato de ser liderado por mulheres, como que isso no dia a dia influencia a cultura e a inovação dentro da empresa? Porque a minha referência do que eu deveria comer bem sempre veio da minha mãe. E aí, se eu colocasse executivos de 50 anos engravatados na liderança da Nu, eu não sei se eles estariam pensando no melhor para mim. Então, eu fico muito confortável de estar comprando os produtos da Nu, porque eu sei que são mães, mulheres, etc., liderando a empresa com uma visão de negócio de quem já trabalhou na indústria, no corporate. Como é que essa liderança feminina influencia no dia a dia? Nossa, também uma pergunta que poderia dar um podcast. Mas, super, um episódio inteiro sobre isso. Um episódio inteiro, mas eu acho que tem um componente dos ingredientes, que é isso que você falou, né? Assim, a gente dá os nossos produtos para os nossos filhos. Não só mulheres, eu falo que a gente também tem homens que têm um lado feminino muito aberto, né? Eles têm um olhar feminino.
E aí eu acho que isso passa pela escolha dos ingredientes. Então, as minhas filhas colocam os produtos da Nu para a escola, para a lancheira, todos os dias. Então, eu penso em mix, porque eu falo, putz, eu já mandei o pão de queijo, o palitinho, o dadinho, tá começando a ficar... Putz, eu preciso botar mais coisa nessa cesta, né? Legal. Então, a gente pensa em inovação nisso. A gente pensa, por exemplo, um exemplo foi o pão de queijo colorido. Quando a gente fez o pão de queijo colorido, a gente começou, fez teste na fazenda com um bando de criançada, e a gente viu que as crianças pegavam mais o rosa. E a gente falou, putz, vamos botar chia no rosa, porque já dá um valor nutricional, mas ela nem vê. Que legal. Então, acho que tem uma parte de produto mesmo. A gente está fazendo uma embalagem nova com o Rodrigo Oliveira. A gente vai fazer... Esse eu posso contar. A gente vai fazer o dadinho de 300 gramas. Que é o dadinho que a gente tem na caixa, com molho. E agora a gente vai fazer um produto mais competitivo para entrar no canal do Cash. E tal. Legal. E aí, a hora que o Ian, meu marido, ele é o designer da marca, né? Então, por isso que a Nu tem esse branding muito vivo, porque a gente cria tudo dentro de casa. E aí, a gente botou as embalagens uma do lado da outra com as cores, e aí eu trouxe as meninas para... Qual que vocês mais gostam? Eu tava gostando muito do azul, e elas preferiam preto, estava todo mundo querendo preto, e aí elas voltaram no preto. Falei, tá bom, gente, então vamos no preto. Então, acho que tem um lugar de um olhar muito... A gente fala que a gente tem um conselho mirim dentro da Nu, que são os filhos dos funcionários. E esse conselho mirim, ele trabalha muito nesse processo de inovação, de criação, de sabores. Então, acho que a liderança feminina ela vai nesse lugar muito de produto e ela também vai no lugar de como a gente faz negócios. A gente teve um trabalho de ocupar essas cadeiras e achar mulheres para essas cadeiras, que não é fácil. Né? Primeiro você precisa encontrar. Sim. E aí, depois que a gente encontrou, a gente sentou nessa cadeira e a gente falou, nossa, peraí, ela não está tão confortável. Vamos ver como que essa cadeira fica mais confortável para essa mulher sentar. Sim. Então, passa muito por saúde mental, passa muito por equilíbrio de trabalho, eficiência, né? Porque a gente quer ter mais tempo. Se a gente quer ter mais tempo numa empresa que é investida, que precisa crescer, a gente precisa ser mais eficiente, a gente precisa ser mais tecnológico. Então, existe esse componente de abrir espaço e ser mais... assertivo. E muito de cura, né? Eu acho que a cura ela tá no DNA da Nu muito pelas mulheres que estão ali. E a fábrica é engraçada. Umas 3 semanas atrás, a gente passou um tempo na fábrica e na hora que eu entrei, assim, só tinha mulher. Tinha um homem só, que ele já está com a gente há algum tempo. Falei, gente, de fato, é a mulherada que está no... A gente chama coração de fábrica, né? Está no chão de fábrica fazendo os produtos. Então, não é só na liderança, né? É na liderança da maceira também, em outras lideranças dentro da empresa. Pô, que legal. Me diz uma coisa, a Nu existe há 10 anos, há 5 anos vocês são carbono neutro e há 4 anos a gente teve uma pandemia. A fábrica estava sendo construída na época. O que vocês fizeram na época? Como é que estava o momento da Nu na época da pandemia? Exato. Eu preciso saber disso, porque não é uma... Se todas as empresas sofreram e tivemos problemas de consumo, de logística, de fornecedor... deve ter sido tão louco dentro dessa estrutura já complexa. Conta para mim um parênteses, assim, o que foi essa época? A pandemia foi muito importante para a gente, foi impressionante. Se não tivesse acontecido a pandemia, não seria o que ela é hoje, com certeza. Caraca! Com certeza. Antes da pandemia, a gente tinha um co-packer, a gente não tinha fábrica. E a gente só tinha pão de queijo. A gente não tinha nenhum outro produto. E a gente crescia a paces altos. A gente crescia taxa de 102%, 80% anos versus anos. Então, a gente estava num ritmo de crescimento com pão de queijo só, com um co-packer, com um trabalho muito de escala, né? Assim, pura e exclusivamente. Quando aconteceu a pandemia, a gente tinha uma base de food muito grande. Era quase 60%. 60% do dia para a noite fechou. Nossa. E aí foi um nível de inadimplência enorme. O supermercado cresceu, então deu uma segurada, porque os supermercados a gente já estava, foi bom. Mas tudo, né, congelou. O time, a gente escritório no Rio, fecha escritório, não sei o quê. E eu estava com 2 bebês de 6 meses. Ai. Facinho. E aí a gente decidiu ir para a fazenda dos meus pais em Minas, morar na fazenda. Porque a gente falou, não sabemos quanto tempo que isso vai durar. Pegamos cachorro, periquito, papagaio, foi todo mundo e ficamos... E esse processo de imersão na fazenda foi muito importante. Porque nessa época começou uma discussão muito grande do plant-based. E começou-se a falar que o futuro era... vegano. O futuro era plant-based e era isso que as marcas precisavam fazer. E tava eu lá usando queijo, leite, ovo, sabe assim, manteiga, no meio da roça, pegando o ovo para fazer o ovo mexido de manhã, tirando o leite da vaca. E eu assim, gente, mas
E aí, nesse momento, eu comecei a falar, não, tem alguma coisa muito estranha com esse lance do plant-based, assim. E olha que isso era quando o negócio estava lá em cima. As empresas, hypado, lançando as marcas todas de hambúrguer vegano. Todo mundo, qualquer marca lançando um treco vegano. Aham. E eu no meio da fazenda. E eu falei, gente, tem alguma coisa muito estranha. Porque eu tava numa coisa muito genuína de estar no meio da natureza. Eu era parte ali da natureza, desses processos holísticos e sintrópicos. E aí eu comecei a pesquisar, eu falei, deve ter alguma alternativa. Aí eu entrei em contato com Kiss the Ground, que entrei em contato com a economia regenerativa, que entrei em contato com a Fazenda da Toca, e comecei a entender que existia uma categoria de empresas que chama Nature Positive Companies, que não necessariamente são empresas veganas, mas que são empresas que entendem o animal como uma parte do todo. Perfeito. E que, de fato, a natureza criou os animais por um motivo. Você não precisa tirar eles da equação, você só precisa entender como que eles funcionam. Exato. Então, nesse momento, eu falei, então tá bom. Então, eu sou parte do problema, porque a emissão de gases de efeito estufa de livestock é quase 20%, né, de gado. Sim. Então, a gente é um grande ofensor, mas a gente vai ser parte da solução. E aí, quando a gente tomou essa decisão, a gente fez a pegada de carbono, viu que 70% estava na cadeia. Que legal. Mas que se a gente fizesse uma fábrica com 15% de diminuição, com economia circular e tal, a gente já estava resolvendo alguma coisa. E aí foi aí que a gente começou a resolver alguns problemas dessa cadeia, e quando a gente começou a lançar produto. Então, o palitinho de tapioca, que hoje é o SKU que mais vende dentro da Nu, se você tira os produtos, assim, pega o SKU, não por linha, né? Isolado, é o que mais vende. Ele surgiu na fazenda. Porque a gente estava lá comendo, né? Cozinhando, comendo, e a gente sobrou um pouco de tapioca granulada, a gente falou, e ela falou, nossa, vamos fazer ele mais compridinho, porque as meninas conseguem, elas estavam em introdução alimentar, elas conseguem ficar ali comendo, e aí saiu o produto. Então, acho que a pandemia ela foi muito importante para não encontrar o propósito de ser uma empresa de impacto, lançar produtos e ficar firme na história de não vamos para o vegano, porque era um caminho muito fácil. Sim, de tentar aproveitar essa linha, né? Mas eu entendi perfeito e incrível isso. Como que a pandemia colocou você, talvez, no centro dessa discussão do que estava claramente sendo positivo e bom ali para você, né? Sim. Tipo, revisitar esse problema. Você falou de novos produtos, falou que o palitinho... E é engraçado, porque eu adoro o palitinho, principalmente porque ele tem uma texturazinha diferente, né? Ele provoca de um jeito diferente. E a gente sabe que produtos e novos produtos são coisas que acontecem no dia a dia. A gente não pode abrir o que está em segredo de produção. Não quero dar spoiler. Mas o que você está vendo de possibilidades para utilização desses segredos brasileiros, para explorar um pouco mais essa mandioca? O que vem de possíveis produtos que podem estar em desenvolvimento, ou que daqui a pouco você vai poder falar, não, amor, olha, isso aqui a gente está começando a trazer. O que tem de novidades por aí? Sim. Ou pelo menos coisas para a gente pensar, para a gente ficar pensando, nossa, será que vem isso? Será que vem aquilo? Sim, eu sou fascinada pela mandioca, né? E não só eu, como existem milhares de pessoas que amam, né? Acho que é o produto brasileiro mais consumido. E tem um livro do Alex Atala, muito maravilhoso, chama Money Hot Utilissima Pool. É um livro de, acho que mais de 600 páginas, só sobre a mandioca, sobre a história da mandioca e sobre as receitas da mandioca. E a gente foi agora nessa imersão na Amazônia, e a gente provou mandioca de várias formas. Então, a mandioca ela é um elemento... uma planta muito rica, porque você pode fazer da folha maniçoba, você pode fazer o tucupi do extrato, né, quando você tira para fazer a farinha, nas casas de farinha. Você pode fazer farinha, você pode fazer farofa, você pode fazer aqueles... E a gente estava falando sobre isso ontem, que é uma categoria que a gente não olhou, assim, a gente trabalha com congelado, né, mas é uma categoria legal da gente olhar, que são aqueles tipo iogurte, tapioca pudding, que lá nos Estados Unidos é muito famoso, né? Com frutas e granolas, que é um produto interessantíssimo. Ele é sem lactose, né? Ele é vegano. Sim. Então, a mandioca... E a gente hoje está estudando uma linha de tapiocas. Então, acho que talvez o que está mais quente, a gente começar a ver que o brasileiro ele consome muito a tapioca que ele compra no supermercado e faz em casa. Só que esse processo de fazer em casa, ele é difícil. A tapioca não é tão... Ela é simples, mas ela é difícil de fazer. Sim. Ela craquela, ela queima. Na hora que você polvilha, ela bagunça, faz uma sujeirada na cozinha. E aí agora a gente está estudando os discos. Então, tipo rapidez, Ai, você tirar o disquinho e você só botar.
E aí a gente fez essa produção, meio MVP, levou para Naturaltech, e aí os varejistas, assim, tipo, quanto que cadastra? E aí agora tá o time de produção aqui com a gente, né, na imersão. E a gente está tendo que desenvolver o maquinário do zero, porque não existe um maquinário que abre e a gente não quer botar espessante, né, conservante, nem nada. A gente quer que seja só uma tapioca, o polvilho e água. Sim. E farinha de mandioca. Então a gente está estudando uma linha de tapiocas e de tapioca pronta também. Que legal. Que também é uma outra dor, porque às vezes, putz, você tem que fazer, às vezes você não tem recheio dentro de casa, então se você já tem a tapioca pronta, só para colocar na air fryer, só para colocar no micro-ondas, que a gente não tem nenhum produto para micro-ondas, então seria uma inovação. É interessante. Mas a gente também está olhando outras coisas para fazer com essa massa, né? Então, as categorias de waffle, as categorias de tudo que é pronto nessa ocasião de consumo de café da manhã. Pô, eu, como um grande... Eu tenho uma receitinha de tapioca que não... Conta. Vai que amanhã tá lá na gôndola, hein? Amor. Eu vou dar um spoiler, tá? Da minha receita aqui. Ela é um híbrido entre a tapioca confitada, rendada. Sabe aquela tapioca rendada que você coloca um queijinho, ela fica douradinha? Super. Só que eu faço de um jeito diferente, porque numa tentativa uma vez de aproveitar um restinho de tapioca que tinha, eu não queria fazer uma crepioca, eu coloquei um pouco da tapioca, mas ela não ficou homogênea, faltou tapioca. Aí eu peguei um ovo, dei uma mexidinha nele e joguei por cima dessa tapioca. Aí eu fui baleando ali a frigideira, aquele ovo foi se misturando tudo. Quando eu virei, ficou tudo grudadinho. Então ele virou um ovioca. Não é uma crepioca, entendeu? É um ovioca. Amei. Ele era mais ovo do que tapioca. Sei. Ele deu o tapetinho que eu queria e ele era super proteico. Então, crocante. se você tá vendo aqui, deu fome, já sabe, né? Aí, galera da fábrica, vamos tentar aí, ó. Produção. Rafa, eu vou aproveitar que eu fiz aqui essa piadinha. A gente está indo para o nosso terceiro bloco aqui no Papo, mas eu sei que você está trazendo coisas que são positivas para mim, enquanto cidadão do mundo, mas a gente também tem coisas aqui para você. Eu tenho uma cartinha e um presentinho. Para. Escrito aqui à mão pelo time do Investidores VC, pelo nosso podcast. Gente. Para você já ter... Vocês são muito maravilhosos. O quadrinho do nosso podcast Big Deals. Adorei. Esse podcast Obrigada, aqui que a gente está muito participando com esse QR Code, ela já vai ter acesso, já está ali para lembrar da gente sempre. Incrível. Participando aqui junto com a gente. Escrito não por uma AI, tá? Escrito por um ser humano, pela Ana Flávia. Vamos valorizar, gente. Por favor, isso. né? Inteligência ancestral, não é inteligência artificial. Exato, inteligência ancestral, produtos reais e emoções reais sendo colocadas aqui no Big Deals. Obrigada. Rafa, obrigado. A gente está indo aqui para as nossas últimas perguntas. Eu queria agora pegar um pouquinho sobre essa perspectiva de futuro, legado, essa provocação um pouco mais de futuro. E eu queria que você falasse para mim, e eu sei que a gente já falou de certa forma, mas o que você entende que pode ser o legado da NUA nessa construção dos próximos anos, tem 10 anos, nos próximos 10, que exige que seja, obviamente, uma empresa de resultados, que captou investimento no Brasil e fora do Brasil, que gera impacto, que está na gôndola de milhares de supermercados, que está na mesa de milhares de brasileiros. Qual que é esse legado de produto, de família, na casa das pessoas, que se daqui a 20 anos as pessoas pudessem fazer uma matéria na imprensa, você gostaria que falassem da NU? Eu ontem, vindo para cá, eu fiquei pensando sobre isso, né? Qual que é a coisa que eu mais gosto de escutar quando alguém fala algo da NU, né? Porque tem muita gente que vem com viés diferentes. E a coisa que eu mais gosto de escutar é quando alguém vira para mim e fala assim: nossa, meu filho ama seu pão de queijo. Ou meu filho ama o palitinho da NU. Nossa, quando alguém fala isso, eu falo, gente, a gente cumpriu o nosso propósito. Porque o resto, o impacto, a regeneração, a fábrica, não sei o que, é tipo meio obrigação. Sabe assim? O que a gente precisa fazer mesmo é ter pessoas consumindo em todos os lugares. Sim. Então, para mim, o desafio agora e onde eu quero chegar em termos de legado, que é a grande dificuldade de você ser uma empresa de impacto e crescer,
é estar em todos os lugares. E para estar em todos os lugares, o jogo é um outro jogo que você joga. Porque é o jogo da escala, é o jogo do varejo, é o jogo do omnichannel, é o jogo de você entrar em esteiras que talvez não são tão confortáveis, né? Então, você fazer modelos de negócios não convencionais. E é isso que a gente está investigando. Eu acho que a grande benesse de você ter feito uma rodada de captação é você poder testar caminhos, esteiras de crescimento, que talvez você não conseguiria, né? Então, hoje a gente está no varejo, a gente agora está fazendo uma imersão de food, que a gente está entrando agora no food, acabou de lançar uma linha para o food, e a gente está olhando também outros canais para estar com a marca. Então, eu acho que o grande sonho meu agora para os próximos 10 anos é sair só desse lugar da gôndola e começar a ver a Nu em outros lugares, em outras ocasiões de consumo, para que o filho dessa mãe que consome consiga consumir em todos os lugares. Na hora que ele sair do jogo dele de futebol, ele ter uma barraquinha ali que ele possa consumir o Nu. Perfeito. Quando ele estiver no shopping, andando, indo para o cinema, ele vai consumindo. Ou quando, né? Então, e é difícil, porque são outros negócios. Mas se fosse fácil, a gente não estaria aqui. A gente está aqui para fazer essas dificuldades. E eu acho que vocês estão conseguindo, sabe? Porque eu até mandei uma mensagem para vocês falando, cara, olha que legal que eu recebi uma amiga minha que não tem a mínima ideia que nós somos investidores da Nu, etc. Falou para mim, ei, você tem que provar esse pão de queijo aqui. Aí eu, qual? Esse da Nu. Aí mandou a foto, eu, por quê? Aí eu fiquei me fazendo desentendido total. Ela, você não imagina. Aí ficou, sabe, aquele jeito assim. Ela falou, não é possível. Ela tá querendo... Agora ela já sabe. É o publi, não é possível. Ela, não, porque tem gosto de queijo de verdade, é super crocantinho, você não tem... Aí eu falei, gente, eu tenho que printar isso. Foi muito bom. Isso. Isso é a coisa mais gostosa de receber, porque é para isso mesmo, né? A gente fala, o nome Nu... Você que estava em Minas, eu não sei se você escutou, mas nu é uma expressão mineira. Sim. E eu uso tanto. Você usa? Eu uso demais. Nu. E a gente fala isso, que o nosso grande objetivo é quando alguém come e fala nu. Tá muito bom. Então, mas o nu é o melhor adjetivo de uma comida maravilhosa, né? Aquela coisa que você fala assim, nu, tem que falar. É bom demais. Rafa, o Big Deals Podcast, ele é escutado por empreendedores, fundadores, empresários, investidores. E a gente falou aqui de um business que está na prateleira das pessoas, em milhares de mercados, espalhados pelo Brasil, com uma fábrica própria, fundado por mulheres, reconhecido, com todas as coisas legais que a gente falou aqui. Para aqueles empreendedores ou para quem está por trás de um negócio de impacto, uma iniciativa, eu não quero que você dê o passo a passo, porque seria uma idiotice, mas qual é aquela mensagem para a Rafa que começou o impacto lá atrás, que se alguém, que a Rafa do futuro falaria para ela? Então, porque a gente sempre vai ter dias muito difíceis, a gente sempre vai ter pandemias, a gente sempre vai ter um mais barato conquistando, às vezes, um cliente que não olhou o efeito secundário daquilo. O que seria essa Rafa de hoje falando para a Rafa começando, que funciona para todos os outros empreendedores que estão escutando a gente e estão no início da jornada também? Legal. Eu acho que tem 2 pontos. Um, que é o ponto, né, do impacto que você está perguntando. Eu acho que um bom caminho, pelo menos um bom abre-alas, seria fazer o teste da empresa B, né? Fazer o assessment da empresa B, o formulário. Porque quando você faz para se certificar como uma empresa B, você vê todas as áreas da sua empresa, o que você está bom, o que você está ruim, e talvez você não vai conseguir certificar, porque você está só começando, mas pelo menos você sabe por onde começar. Então, é um bom framework. Um bom framework. Excelente Eles dica. são os melhores para começar. Isso eu diria de impacto. E do ponto de vista de negócio, para bens de consumo, não tem como, pelo menos eu nunca vi, uma empresa ter sucesso financeiro se você não tiver autoescala. Você precisa escalar. E a escala, ela é muito difícil. Porque você precisa falar com muitos contatos, você precisa abrir muita frente, você precisa ir para muitas regionais. Então, hoje eu vejo muito empreendedor que começa e fala assim, eu tô em 20 estados, sabe assim? Sim. Eu tô em 10 estados. E aí você tem um pontinho ali, um outro pontinho ali. E aí quando você pensa, a pessoa nem conhece seu produto. Às vezes era melhor, assim, incrível naquela... Vamos começar na bolha, sabe? Vamos pegar vamos fazer a biomimética da natureza e vamos trazer pra gente. Como que a gente começa a fazer um microcosmos e vai... Transformar aquilo ali, né? Exato, e vai ampliando. Então, acho que talvez para quem está começando, começar no seu bairro, depois ir na sua rua, depois para o seu bairro, depois para a sua cidade, depois para o seu estado, depois para outro estado.
que eu acho que é a forma mais menos dispendiosa de tempo, energia, né, dinheiro, para fazer escalar o negócio de bens de consumo. Eu não poderia concordar mais, até porque uma das coisas que eu falo também é, cara, primeiro domina o seu quintal. Sim. Depois domina a sua rua, depois Sim. domina o seu bairro. Então, Exato. assim, faz funcionar bonitinho, deixa a grama verdinha, bota a cerca no lugar, ajuda o seu vizinho, vai impactando ali. Depois você vai conquistar a base para que você possa crescer e sempre ter um lugar que é o que te deu as bases para você construir a sua expansão. Rafa, foi incrível bate-papo, foi ótimo. A gente poderia ficar horas aqui, mas você também tem um dia super compromissado aqui hoje. Então, palavras finais, pessoal, encontrar você, encontrar no LinkedIn, Instagram, aonde o pessoal te acha? Me acha no LinkedIn, Rafaela Gontijo. Eu tô sem Instagram, tô tentando, amor. Parabéns. Tô já um tempinho sem, mas da Nu é Nu_Alimentos no Instagram e no LinkedIn também. Segue a gente, compartilha. É muito importante esse trabalho de formiguinha. E consuma os produtos. No final do dia, o mais importante é ir na gôndola, comprar, consumir. É isso aí, galera. Vocês têm aí, ó, na mão de vocês a oportunidade de fazer a diferença, não só para o mundo, mas para vocês mesmos, para a família de vocês, consumindo produtos incríveis de empreendedoras incríveis. Foi um ótimo papo aqui. Muito obrigado por você que assistiu a gente. Você sabe, a gente tem podcast toda quarta e sexta-feira, você não pode perder. O podcast Big Deals Talks, toda sexta-feira aqui comigo, também tem o Big Deals Podcast, onde a gente traz os principais resumos da semana. Você tem todas as nossas informações seguindo as nossas redes, @investidoresvc, @Muripinho. A gente quer seus comentários aqui, hein? Manda suas mensagens, curte esse nosso podcast, não deixa de seguir a gente. Eu te espero no próximo episódio. Tchau, tchau.